Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina Espiritismo 1A, onde nós estamos fazendo a biografia de Allan Kardec, uma delas, né? Então, o título agora é do número 11, O Pensamento Religioso de Pestalozzi na Formação de Rivail. No Instituto de Educação em Verdun, cidade de cantão protestante, Pestalozzi conviveu com professores calvinistas e luteranos extremados do zelo religioso, mas apesar disso, não obstante pertencer também à Igreja Reformada, ele sempre se colocou equidistante do misticismo, dos preconceitos e das paixões religiosas. Como dava a Bíblia, tão fundamental para a fé protestante, apenas um valor relativo, como tinha em pouco apreço o estudo do classicismo e as instruções verbais em geral no desenvolvimento do sentimento religioso das crianças, como praticava a moral ativa e intuitiva, e não a moral de cartilha. Tal procedimento devia escandalizar os reformados daquele tempo. Quanto ao mistério da Trindade, dizia não encontrá-lo na Bíblia. Admitia assim um Deus amor, Pai de todas as criaturas, e sob essa forma que queria fosse apresentado às crianças. Jesus, o Filho de Deus e o maior dos homens. Talvez por causa de suas ideias próprias em matéria de religião, já em 1811 e 1812, desfechavam contra ele ataques causticantes, afirmando-se caluniosamente que o ensino religioso do Instituto de Verdun era deficiente e que aos alunos inspirava aversão ao cristianismo, ódio às autoridades, descontentamento com o estado das instituições sociais, bem como opiniões revolucionárias. Pestalozzi rebatia pela imprensa essas imputações maldosas e inverídicas, mas os eternos forjadores de calúnias e os invejosos e os descontentes faltavam quando, em vez a bater na mesma terra, com isso, alanceando o coração do velho lutador, sem, no entanto, esmorecer-lhe o ânimo. Sua linha de conduta, orientada segundo rígidos princípios éticos e morais, não deixava desviar-se para ser agradável a esta ou aquela pessoa, a esta ou aquela facção, a esta ou aquela corrente religiosa. J. de Laume via em Pestalozzi um filósofo que aceitava as formas do cristianismo, mas permaneciam estranhos a seus dogmas, particularmente aqueles do pecado original, da graça e da redenção. Outro biógrafo, Gabriel Comparé, também referiu-se que o mestre suíço aliava a sua fé o espírito do cristianismo, mas não os dogmas, com isto despertando a intolerância protestante contra ele. Não se lhe perdoavam por contentar-se com uma religião natural, com um deísmo filosófico, a Rousseau, com o cristianismo racionalista. Rivail assistiu na Suíça ao despertamento religioso, uma espécie de revivificação da fé protestante, e seu aparecimento coincidiu com a marcha decadente do Instituto de Yverdon. Bem cedo, esse movimento se manifestava de acordo com a obra de Pestalozzi. Os apóstolos do Réveillon pregavam uma teologia estreita e opressiva, que quase anulava o livre-arbítrio, que arrebatava ao homem o poder de trabalhar em sua própria santificação, e, sobretudo, que não queria reconhecer na criança o germe de nenhum bom sentimento. Essa teologia não podia ser a de Pestalozzi, conforme observou Roger de Gibbs. Por isso, os adeptos de Hegel acharam que ele não era verdadeiramente cristão. Julgamento semelhante encontrava-se em todas as obras publicadas sobre Pestalozzi por homens que tinham o mesmo ponto de vista religioso,
tais como Blockman, Bill Chavannes e J. Barões. Houve, entretanto, quem discordasse desse severo julgamento, como Jorge Jayet, um dos primeiros alunos entrados em Iver. Apesar de pastor e ardoroso apóstolo de Heaven, Jayet declarou que, se era verdade que Pestalozzi ignorava ou não aceitava certos dogmas, e nem mesmo conhecia o fundo dos evangelhos, é inegável que ele imitara o espírito do evangelho na sua maneira de nos conduzir. Era um pensamento que frequentemente se reproduzia em seus discursos religiosos. E Jayet acrescentava mais adiante: sua indisciplina era o amor. Quando ralhava conosco, fazia-o abraçando-nos, e pelo coração que ele ia à consciência. Com isso, preparava, sem o saber, muitas almas à disciplina do Evangelho e aos caminhos de Deus para a salvação delas. Na verdade, o cristão Na verdade, cristão ele o foi a vida toda, como o demonstra o seu estabelecimento de discurso, suas obras, lições, cartas, tudo inspirado na fé religiosa mais constante. Mas o seu cristianismo, conforme acentuou o professor Luciano Lopes, era livre de qualquer dogma. O seu espírito era dotado de extrema tolerância para com as crenças dos outros. Na sua juventude, foi um dos mais queridos amigos, o filósofo e teólogo místico João Gaspar Lavoisier, 5 anos mais velho, autor de interessantes cartas à imperatriz Maria Feodorovna, esposa do czar Paulo I da Rússia, em 6 das quais expõe ideias concordes com a doutrina espírita sobre o futuro reservado às almas após a morte. Esse pastor suíço, que se iniciaria ao ocultismo, distinguiu-se por uma grande tolerância e aliou em suas obras, de maneira original, a espiritualidade pietista às tendências científicas do seu tempo, tendo sido Pestalozzi conselheiro e, às vezes, um protetor. Esta profunda e bela amizade entre os dois perdurou até a morte de Lavoisier em 1801, certo? Ex-aluno de Pestalozzi, Rogers e Gibbs atesta que o mestre se mostrou cristão em suas ações por sua ardente e universal caridade durante a vida inteira. Jamais atacou algum dos dogmas cristãos, mas não os professava de maneira clara e precisa. Ele não apreciava o dogmatismo, cuja influência receava contrária, sobretudo ao desenvolvimento do sentimento religioso. Depois, ainda que protestante, queria igualmente estar bem com os católicos. E eis porque ele, nos livros como nos discursos, evitava tudo que pudesse susceptibilizar quaisquer confissões religiosas. Vamos parar aqui na nossa aulinha. Estamos dando essa grande continuidade. Vocês podem ver que o percurso, né, da entidade, das pessoas, os personagens, enfrentou uma época muito ligada tanto ao catolicismo quanto ao protestantismo, né? Que não foi muito fácil, mas essa é a formação. A ideia nossa de passar isso é a formação de Kardec para poder criar todo esse mundo que ele conseguiu criar filosófico, né? E religioso e assim por diante, tá bom? Então, dê o seu joinha, compartilhem esse vídeo, que isso ajuda a desenvolver o nosso canal e divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, até a próxima.